Agora então o sistema de condução espaldeira, tá? Foi também feito no mesmo processo que eu fiz com alunos da turma anterior, que eles fizeram a avaliação do sistema de condução espaldeira da Granja, né? Da área do Chardonnay, tá? Como é que você constitui esse sistema? Então eu tenho um poste principal, né, que é o poste cabeceira, que ele não precisa ser necessariamente diferente dos postes internos, né? Então eu tenho aqui o poste cabeceira, tá? Aqui eu tenho o poste interno, tá? A primeira corda aqui, ela fica normalmente, varia entre 0,75 a 1,10 m de altura, né, que é o arame principal, onde é conduzido o sistema do tronco da planta. Tá? Depois eu tenho os diferentes outros arames que são para conduzir a vegetação verde, que ficam normalmente 30 centímetros de diferença entre o outro. Então eu tenho a primeira corda, sustentação, a segunda corda, condução, e a terceira corda, condução, e às vezes a quarta corda, condução. Então eu tenho a distância entre eles normalmente é 30 centímetros. Então eu tenho a primeira corda 90, 1,20 m, 1,50 m e 1,80 m. Mas a largura, o ponto do tronco, né? Então daria mais ou menos 30 centímetros. Então normalmente eu tenho uma largura da vegetação na faixa mais ou menos de 1,90 m, né, 2 metros de altura, certo? Então, esses são a constituição. Aqui eu tenho o rabicho, né? Quando eu não tenho essa escora aqui que eu tenho aqui, vocês estão vendo. Então, esse aqui é o poste escora, né? Então, eu não preciso usar o rabicho. Que é esse outro arame de sustentação que você vai amarrado no poste, no rabicho, né? Dá mais ou menos 1,20 m aqui. Então, aí eu não preciso usar essa escora aqui. Essa escora é uma opção para usar quando eu tenho uma distância muito pequena entre as estradas do vinhedo. Então, esse arame aqui limita o trator, né, no seu trajeto. Quando eu tenho pouca distância, eu uso essa escora aqui, tá? Então eu tenho aqui o arame rabicho, que normalmente é um arame de 3 cordas, né? Certo? O fio simples de sustentação aqui, tá? E aqui eu tenho duas cordas, que são as cordas de condução. No meio dessas duas cordas aqui, eu vou passar a vegetação verde, certo? Pode ser móvel ou não, ou fixa. Então, assim, esse sistema, né, a vantagem do sistema de espaldeira, tá? Ele se adapta à maior parte das viníferas, tá? E os frutos se situam numa faixa do dossel vegetativo que é muito fácil o manejo com máquina. A desfolha, né, tanto máquina quanto manual, certa aplicação dos fungicidas e assim por diante. A exposição solar é muito boa, a ventilação é muito boa, né? O que minimiza muito o ataque de doenças, que é o principal problema, né, das videiras viníferas, né, que tem um ataque, uma sensibilidade muito grande às doenças, né. O crescimento de plantação é menor, porque o sistema é dilatado, né, a estrutura dos arames, a estrutura dos postes são bem suaves em termos de custo. Ele tem a desvantagem de apresentar uma tendência ao sombreamento, porque como são plantas que têm uma carga de gemas pequenas, é muito fácil ter excesso de vigor. Então esse excesso de vigor faz com que as plantas emitam muita vegetação, às vezes acontecendo sombreamento. A densão dos rabos é geralmente muito elevada, né? E se tiver uma distância entre fileiras maior que 3 metros, eu tenho a tendência a ter uma superfície do dossel muito pequena, o que limita a produção, pois a área foliar está relacionada diretamente com a capacidade produtiva. Quanto maior a foliar, maior a capacidade produtiva, né? Então aqui normalmente a altura aqui está 1,90, aqui está completamente errado, seria 90 centímetros, tá? Então pode variar de aproximadamente 70 centímetros até 1,10 m, que seria aqui, ó, tá? 1,90 m é a altura daqui, né? Que seria, digamos aí, bota 1 metro mais 90 centímetros, 30, 30, 30, 3 cordas, né? E daria te dar 1,90 m mais o corte que tu faz logo acima do terceira corda, te daria mais ou menos 20 a 30 centímetros. Então aqui está o espaçamento que foi levantado para os alunos, de 1,5 m entre plantas, né? E aqui a distância entre fileiras, tá? Aqui para um sistema de espaldeira, né, é uma distância muito grande, tá? O ideal seria no máximo 2,5 metros, né, para mim ter uma densidade de plantio maior. Quanto maior a quantidade de plantas, né, eu tenho uma produção, digamos assim, menor por planta e maior por área, tá? Então aquilo que eu tinha falado, então a distância entre as cordas, né, 30 centímetros, pode ser 25, mas o normal é 30 centímetros. Aqui tem as duas cordas, né, foram colocadas duas cordas para colocar essa vegetação no meio e ela conduzir esta parede verde, né? Então a cortina verde seria responsável, né, pela captação de luz e consequentemente transformar essa luz em matéria orgânica, tá?
Então, a distância normalmente é 10 centímetros, certo? Claro, está relacionado com o quê? Com a largura do poste. Se o poste tiver 15 centímetros, vai ser 15 centímetros a distância. Aqui, onde ocorre a formação do dossel, né? Então, eu tenho aqui, ó, nesses brotos de um ano, certo? Que ocorre, brotos de um ano, perdão, não, brotos do ano, ou seja, a vegetação verde que se desenvolveu, né? Agora, nesse período de agosto, começa a desenvolver vegetação, vai emitir a brotação verde da gema de um ano e vai ocorrer a frutificação, né? No início desta brotação. Ela é oriunda do quê? De um esporão aqui, né? Duas gemas, certo? De gema de um ano. Essa gema foi formada, iniciou a formar em agosto, setembro do ano passado, né? E essa gema acaba brotando aqui, logo depois da poda, e você tem a emissão da frutificação, tá? Então sempre a frutificação é no ramo do ano, tá? E oriundo de uma gema formada no ano anterior. Então aqui foi o levantamento que eles fizeram, né? Foi deixado o número médio de gemas de 30 gemas, que é o normal para o sistema de espaldeira, né? E teve uma emissão de 30 cachos por planta, né? Então seria na média um broto, né, por gema. E aí varia a quantidade de cachos em função da fertilidade, né? Fertilidade da variedade, tá? Aqui então, esse sistema é um sistema muito importante porque você vê que foi feita a desfolha aqui, então você corre ventilação, né, luminosidade na região dos cachos que propicia redução do ataque de doenças e melhoria da qualidade em termos de Brix, né, cor, acidez e assim por diante, tá? Então, aqui, o sistema aqui foi 6 metros entre postes, né? Isso aí varia da carga de planta, né? 6, 7, 8 metros entre postes. Aqui são os postes aqueles de ferro, né? Muitos utilizados para colheita mecânica, porque eles são muito finos, então a máquina passa e consegue colher toda a produção. A altura dele, 1,90 m, está mais ou menos 60 centímetros, vai para o solo, né? Então, normalmente são postes de 2,70 m. Aqui o rabicho, certo? Aqui tem um exemplo. Então, o que, que acontece? Eu tenho luminosidade deste lado, luminosidade deste lado. Então, a cortina foliar é que demanda, né, a capacidade produtiva. Então, eu tenho mais ou menos 30 centímetros de largura por 1,10 de altura. Ou seja, primeira corda, digamos, a 90 centímetros, 1,20 m a segunda corda, 1,50 m a terceira corda, 1,80 m a quarta corda, depois você vai fazer a poda acima do poste. Então aqui seria feita a poda verde, a desponta que chama, né? Então isso teria uma capacidade produtiva, né? 2.200 plantas por hectare e aproximadamente 6.600 gemas por hectare. O sistema aqui foi cordão esporonado, poda curta, né? Aqui está a distância do rabicho, então o rabicho vai ser a estrutura que vai segurar este poste. Então ele é amarrado no topo do poste aqui, o poste enterrado a 60 centímetros de profundidade, né? Isso aí sustentaria a área da espaldeira, tá? Bom, então assim, ó, qual é a vantagem do sistema? Produção, né? É, produção para qualidade. Então eu vou ter capacidade produtiva varia de 6, 8, 10, 12, no máximo, normalmente 14 toneladas por hectare. Tá, então esse produtividade está errado, faltou um D aqui. Então, assim, seria em função mais da qualidade. Você não vai ter uma capacidade produtiva muito grande na espaldeira, porque ela tem uma área foliar pequena, né? Certo? Se você olhar aqui, ó, né, eu vou ter aqui, se eu tiver 1,10 m por 30, então seria 1,10 m aqui, de exposição à luz, mais 1,10 m aqui, seria 2,20 m, mais 30 centímetros de largura dessa cortina foliar, eu teria 2,50 m, né, de cortina foliar. Então isso aí daria mais ou menos, assim, fazendo o cálculo em função da área de um hectare, 10.000 metros quadrados, uma capacidade de 6.000 metros quadrados de cortina foliar. Então, se você relacionar isso com a produção, ele te dá uma área foliar pequena em relação aos outros sistemas, como uma latada, por exemplo, daria 40.000, 30.000 metros quadrados de área foliar. Então, a capacidade de mecanização é alta, eu posso fazer colheita mecânica, eu posso fazer desfolha mecânica, eu posso fazer desponta mecânica, eu posso fazer poda seca mecânica, eu posso fazer pré-poda mecânica, roçada, pulverização. Então, ele é totalmente mecanizável, né? Certo? Muito poucas atividades dependem da mão de obra, tá? Por isso que é indicado para as viníferas, faltou um A aqui também, né? Facilidade de manejo, faltou um A aqui, certo? E a área foliar é baixa, aquilo que eu estou dizendo. Então, é um sistema assim, ó, focado para qualidade.
Não existe uma preocupação com produtividade, sim com qualidade. É um dos sistemas mais utilizados no mundo inteiro para a produção de uvas viníferas, para a produção de vinhos de qualidade. Então, esse basicamente é o sistema de espaldeira. Baixo custo, eu posso implantar ele paulativamente, né? Certo? É um sistema que eu posso colocar fileira por fileira, né? Então, as fileiras são independentes. O que eu tenho que cuidar? Esta distância aqui, tá? Ou seja, essa distância, eu não posso ter uma distância muito grande, porque senão eu vou ter uma área foliar muito pequena, consequentemente eu vou ter uma produtividade muito pequena, e mesmo que eu tenha uma remuneração boa pela uva, eu vou ter, digamos assim, uma produtividade muito baixa, fica muito difícil de recuperar o capital investido, certo? E claro, mecanização é importante, mas a mecanização é só para áreas maiores, áreas muito pequenas como a da Serra Gaúcha, a mecanização não é viável, né? Eu nunca vou poder, por exemplo, usar uma máquina de colheita em uma área pequena, como a Salton lá, que pagou cerca de R$ 1 milhão para uma colheitadeira mecânica, ou a Almaden que pagou R$ 450 mil, certo? Então é um sistema muito bom para a qualidade, mas importante eu ter uma densidade de plantas de 3.000, 4.000, 5.000 plantas por hectare, para que ele se torne viável, certo? Então, os dados mais, digamos assim, mais detalhados estão no material que eu passei para você. Um abração, meus alunos.